Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu me chamo Aniele Mirtes, estou falando aqui de João Pessoa, na Paraíba, e estou como pré-candidata a vereadora para o pleito de 2020 pela Rede Sustentabilidade. Vamos hoje iniciar a nossa live, né? Excepcionalmente na segunda, eu tenho o hábito de sempre fazer as lives na quinta, mas porque hoje nós temos uma convidada que merece essa exceção. Vamos hoje fazer a nossa live com a nossa deputada federal Tabata Amaral, né? Deputada federal, mas também ativista pela educação. Então, vamos aí conversar um pouco na noite de hoje sobre a importância de pessoas das classes sociais subrepresentadas, a inserção dessas pessoas no mundo da política. Então, vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, né, a Tabata, e vamos de hoje. Guardar ela entrar. Já quero agradecer a todos e a todas que têm semanalmente nos acompanhado e construído conosco esse processo de crescimento, de evolução, de construção e de aquisição de tantos conhecimentos. Hoje, com certeza, não será diferente, né? Sempre, todos os nossos momentos aqui são momentos de muita aprendizagem, muita troca. E a Tabata Amaral não precisa de muita apresentação, né? Mas eu não posso deixar de falar um pouco, de dar o meu depoimento enquanto líder Vamos Juntas na Política, participante do projeto idealizado por ela e efetivado também, né? Esse é um orgulho imenso que eu tenho neste ano de 2020, é poder fazer parte desse projeto com a Tabata Amaral e sua equipe maravilhosa, que estão sempre nos dando toda a assessoria que precisamos. Olá, Boa noite, Tabata. boa noite, Aniele, tudo bom? Tudo bem, sim. Então, eu estava agradecendo já. Eu hoje estou com o coração muito cheio de gratidão e não poderia iniciar de outra forma a não ser agradecendo a você e a toda a sua equipe pela forma tão generosa, tão humana, mas também tão aguerrida que tem conduzido esse projeto, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, o Vamos Juntas na Política. Então, muito obrigada de coração. Você, com certeza, tirou do papel o discurso que muitas mulheres da política já têm, vamos dizer assim, colocado no nosso meio, mas poucas são ainda as que têm como você efetivado. Então, primeiramente, eu quero te agradecer de todo o coração, estou super feliz e dizer para você que aqui, desde o momento que eu comecei a anunciar dessa live, muitas companheiras militantes, ativistas pela educação, pelo feminismo, companheiras de meu partido, da Rede Sustentabilidade, todas mandando um abraço, tá? E dizer para você que eu me sinto extremamente representada por você a partir disso daqui, ó. Fiz questão de colocar na mão, porque eu quero te agradecer também a todos da equipe por esse presente que você nos deu, né, que é estar com o seu livro em mãos, o nosso lugar. E aqui eu pude realmente desconstruir, construir e reconstruir a minha motivação para estar na política. Tá? Então, agradeço a você de coração e vamos embora. Né? Hoje o nosso assunto é um assunto que é a minha cara. Como mulher preta de periferia, mulher lésbica, mulher professora, pedagoga, falar sobre a importância de pessoas das classes subrepresentadas dentro do espaço político, para mim é uma questão de honra. Né? Então, eu te agradeço e já te deixo à vontade aí. Não, tenho. Primeiro posso lhe chamar de Anne? Pode sim, todos me chamam.
Anne, eu venho também com muita gratidão no coração para essa conversa e vou aproveitar para lhe apresentar muito rapidamente, apresentar o Vamos Juntas para aquelas pessoas que estão chegando pela minha rede, pode ser? Pode Então, ser, com para aquelas certeza. que são da rede da Anne, muito prazer, meu nome é Tabata, eu sou ativista pela educação, assim como ela, e sou deputada federal por São Paulo. A gente está nessa conversa por causa do Vamos Juntas. O Vamos Juntas é um movimento nacional, suprapartidário, por mais mulheres na política. E aí, pegando emprestada algumas coisas que a Anne trouxe em sua fala, esse é um grupo que me dá muita força e que me dá muita coragem e que me dá muita motivação e que me dá muita certeza que o nosso Brasil vai ser melhor. Porque não tem como as coisas não serem muito chacoalhadas e muito transformadas com essas mulheres que estão ocupando a política. Para quem não conhece, nós somos um movimento que hoje apoia 51 líderes das 5 regiões do país. A Aniele é uma dessas líderes, mulheres todas que por mais que estejam em partidos muito diferentes, que tenham causas e bandeiras muito diferentes, são muito aguerridas, têm lindas trajetórias de muita luta, de muita transformação, são muito preparadas e estão indo para a política por um propósito muito grande. E uma coisa, Anne, que eu sempre digo quando falo de vocês, e que para mim acho que a maior força vem disso, é o quanto que nossas líderes do Vamos Juntas não esperaram ocupar o seu lugar na política para transformar as coisas. Cada uma de vocês, independente de onde vem, da trajetória que trilharam, e você sabe que nós somos sim um grupo muito diverso, porque nós mulheres somos muito diversas, todas vocês começaram a transformar por onde foram passando. Não esperaram um cargo, um lugar na política para transformar o que incomodava vocês, para avançar essas causas que vocês carregam. E isso para mim é o mais inspirador, porque se eu olho para a trajetória de cada uma de vocês e penso, olha só o que a Aniele construiu até aqui, olha só o que a Laís construiu até aqui, olha só o que a Wilma construiu até aqui. E eu falo, imagino que essas mulheres não vão fazer quando forem eleitas. É sai de baixo que é transformação. Que Então, figura. toda vez que eu tô um pouco porque a política às vezes não desanima, né? A gente sabe que esse é um lugar duro. Eu penso, não, tem um bocado de mulher nesse Brasil que tá chegando daquele jeito para mudar as coisas. Então, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada pela sua coragem e disposição de querer se candidatar, de querer mudar as coisas, e algo que você disse que para mim é muito importante. A gente não vai mudar a nossa política enquanto ela não tiver a cara do Brasil. A gente tem que sim buscar uma renovação de ideias e de práticas, mas tem algo muito mais profundo que é as mulheres, os negros, os periféricos, LGBTs, pessoas com deficiência, que é o nosso Brasil se ver representado na política. Que são as questões que dizem respeito a essas pessoas estarem sendo tratadas na política. Então, assim, só alegria, só gratidão por estar nessa conversa. Tenho muito orgulho de você como nossa líder do Vamos Juntas. Você me representa muito e estou animada para o que essa conversa vai ser aqui nos próximos minutos, por assim É dizer. isso mesmo. É isso mesmo. Tabata, eu posso ler um trechinho do livro? E hoje eu passei o dia como mote para o meu dia. Eu achei muito legal quando Vai você ser a maior fala honra. da sua trajetória antes de entrar para a política. Eu achei muito legal quando, num trecho do livro, você diz: o que aprendi é que a sociedade, em um país tão desigual como o nosso, quando não tira a vida, vai tirando de alguns de nós a capacidade de sonhar. E aí, isso me fez lembrar daquele poema lindo do Raul Seixas, que fala que sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto é uma realidade. Então, por isso que eu te quis falar sobre esse sonho de que nós, pessoas das classes subrepresentadas, temos extrema importância para estar dentro da política. Temos grandes contribuições, não só históricas, mas de conhecimento técnico, humano, de experiência de vida. E aí eu queria ouvir de você o que você pensa sobre o teu conhecimento, a tua experiência, sobre realmente essa atuação das pessoas negras, das mulheres de periferia, das mulheres LGBTs e como um todo a população LGBT. Para você, qual a importância, qual o impacto
né, que essas pessoas podem trazer para a política? Anne, quando eu escrevi essa parte do livro, eu estava pensando em algumas pessoas. Eu estava pensando no meu pai, de origem paraibana, então você imagina o carinho que eu não tenho por essa terra de Itabaiana, que faleceu aos 39 anos de idade por causa das drogas, mas de verdade pelas todas as oportunidades que ele não teve. Eu pensava também nas pessoas próximas que faleceram novas, com 13, 14 anos de idade, na mão no crime, na violência, mas também vítimas desse racismo estrutural que a gente vive. Pensava também nos amigos e amigas que não terminaram os estudos, porque em algum momento não puderam mais estudar, ou porque acreditaram que não valia a pena, que aquele caminho não era para eles. E também pensava nas oportunidades que eu tive, e como a educação me possibilitou trilhar uma trajetória completamente diferente dessas pessoas todas, igualmente talentosas, igualmente esforçadas, mas que simplesmente não tiveram essas oportunidades. E, assim como você, sou apaixonada pela educação, e eu pensava também em um experimento que eu imagino que você já tenha vivido como pedagoga. Quando a gente fala com menino pequeno, menina pequena na escola, no ensino fundamental, e você pergunta o que eles querem fazer quando crescerem, assim, todo mundo levanta a mão, né? Tia, eu quero ser bombeiro, policial, médico, e é tudo ao mesmo tempo. E não vai dizer que ele não será as três coisas ao mesmo tempo. E quando você chega no ensino médio, de cada 50 alunos, talvez 5 levantem a mão. E aí você pergunta em que momento que isso aconteceu? Em que momento que a gente disse a esses alunos que são sobreviventes? Porque muitos outros ficaram no meio do caminho. Mas em que momento que a gente tirou deles a capacidade de sonhar com um futuro diferente? Então era nisso tudo que eu estava pensando quando eu escrevi essa parte do livro. E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, eu falo sempre de uma coisa que é esse tal diploma de realidade. Como é que a gente vai discutir? Assim, para começar, do nível mais básico, como é que a gente discute educação pública sem ter na mesa estudante de escola pública? Sem ter na mesa professor, sem ter na mesa pai, mãe, merendeira. Essa gente que tem esse diploma de realidade. E eu não falo para desmerecer os nossos diplomas. Você e eu sabem o papel que uma faculdade teve na nossa vida. Mas eu falo porque esses saberes que vêm das experiências são ignorados, e aí a gente vê, por exemplo, um transporte público que é desenhado por pessoas que não usam transporte público, que não funciona lá na ponta. A gente vê um sistema de saúde que, enfim, devemos sim ter muito orgulho do nosso SUS e defendê-lo, mas que está sendo pensado por pessoas que, e aí eu brinco, quero ver os deputados tirarem a carteirinha do SUS da carteira e me dizerem quanto tempo já levaram para marcar um exame. Eu sei o que é esperar 5, 6 meses e às vezes nem receber uma resposta do exame que você está precisando. Então, quando você fala dessa representatividade que hoje não está na política, para mim são muitas camadas. Primeiro é uma questão de justiça. O direito à participação política é um direito que é negado a muita gente. Segundo, por uma questão de representatividade. Tantos estudos que eu sempre menciono que mostram que, por exemplo, com mulheres no poder, nossas meninas têm sonhos maiores. Porque se começa a acreditar que sim, elas podem ser prefeitas, vereadoras um dia. Presidentes da República, por que não? Então, são muitas camadas. É a gente ter o genocídio que acontece hoje da juventude negra sendo discutido por pessoas negras, por mulheres negras que sabem a dor de se perder um filho, como eu mencionava com pessoas que eu vi na minha comunidade com 13, 14 anos de idade. Então, são muitas camadas. E todas elas se reforçam e se ligam para dizer que sim, a gente importa. A gente luta tanto para que a política tenha a cara do Brasil, não é uma questão de capricho, é uma questão de justiça, é uma questão de desenvolvimento, sabe? São muitas questões relacionadas. E aí, ontem, por exemplo, e eu imagino que isso aconteça com você, um seguidor me questionou por que eu estava falando de eleição, sendo que nós tínhamos mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Eu respondi porque tem tudo a ver. A crise que a gente está vivendo, essa pandemia, que expõe, que aprofunda nossas desigualdades, a crise sanitária, econômica, social, decorrem da política. Se a gente quer ter alguma chance de mudar esse rumo, a gente vai ter que começar a mudar nas eleições desse ano. Então, enfim, já falei demais aqui, mas esse é um tema que realmente fala muito para o meu coração. Porque é isso, o que eu faço hoje é para que a realidade que eu vi quando eu era pequena, falando de alguém que teve muita sorte, muito privilégio, porque eu poderia simplesmente ter tido um outro futuro.
Não é isso que eu quero ver. Não é nessa sociedade que eu quero que meus filhos cresçam. E eu tenho certeza que você também tá entrando na política por isso. Que a gente quer que nossas crianças tenham o direito de sonhar. Independente da cor da pele, independente do CEP onde moram, independente de qualquer coisa. É verdade. E aí, quando você fala dessa questão do impacto, eu me lembro daquela teoria das inteligências múltiplas, né? Muitas vezes nós não valorizamos, achamos que inteligente é somente aquele que tira nota 10 na escola e que tem o desenvolvimento cognitivo, e esquecemos que todas as pessoas são dotadas de diversas inteligências e que precisam ser valorizadas e que precisam ser oportunizadas, cada um no lugar devido que pode estar, né? Então, quando eu falo assim dessa palavra sonhar, eu acho muito a tua cara, mas eu acho muito a tua cara não por uma Tabata utópica, mas eu acho a tua cara porque eu vejo que os teus sonhos você se esforça em tornar realidade e consegue tornar realidade, né? E isso para mim dá realmente essa motivação, por isso que eu dizia, o meu sonho é ver cada vez mais pessoas. E na verdade, eu hoje já sou muito sincera em te dizer, não é só ver pessoas negras na política, mas é ver mulheres negras, porque para mim eu também falo de um lugar privilegiado porque eu concluí um curso de graduação, embora eu seja negra, seja lésbica, seja de periferia, mas eu tenho consciência de que em relação a outras mulheres negras eu sou privilegiada. Mas quando eu lembro de Dona Ritinha, que é líder comunitária aqui próximo à minha casa, que não teve o nível de estudo que eu tenho, mas que ainda assim consegue liderar, tem as pessoas da sua comunidade na palma da sua mão, quando ela chama para um encontro de vacinação, todo mundo está ali. Então, assim, isso realmente é um sonho, mas um sonho para colocar em prática, e que eu tenho dito para as pessoas, aquilo que a gente não conversa, a gente não resolve. Por muito tempo nós ouvimos que política, religião e futebol não se discutia. E eu digo, por isso que nós caímos na intolerância religiosa, por isso que nós caímos na deseducação política que hoje nós estamos vivenciando. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente desse teu ponto de vista da necessidade de educação política no nosso país. Como que você vê a educação política no nosso país? Desculpa que eu estou até... essa pergunta me surgiu agora conforme a nossa conversa. Mas é uma pergunta eu sei que são assuntos relevante. que estão realmente também, e que são pautas suas, né? Educação política, não tem como a gente deixar de reconhecer que tipo de educação política o nosso país, as nossas crianças, os nossos adultos, que também precisam ser educados, precisam hoje dessa educação política. Anne, você trouxe falas muito poderosas. O que você falou em relação à Dona Ritinha? Isso. Isso é muito verdadeiro. Quanto que pessoas como a Dona Ritinha não têm a contribuir na política? Dessa sabedoria, de gente que entende de gente. Pode não ter um diploma não, mas entende mais de gente do que muito político. E uma outra coisa que você trouxe, que a gente tem que aprender, especialmente uma sociedade tão desigual como a nossa, não romantizar os esforços absurdos que algumas pessoas têm que fazer para chegar no mesmo lugar. Faz poucos dias eu tive contato com um estudo feito por um professor de uma universidade federal em Minas, que mostrou que uma menina negra, pobre, e um menino branco, rico, vai se levar 80 anos para que eles tenham as mesmas oportunidades. É disso que a gente está falando. É claro que nós temos histórias de mulheres negras, periféricas, lésbicas como você, que chegam nos lugares. Mas eu não consigo nem começar a imaginar o tamanho do esforço, o tamanho das barreiras que tiveram que ser ultrapassadas. Então, de fato, a gente não pode pegar casos isolados para dizer a quem quer consegue, não. Porque a gente romantiza esforços absurdos, uma solidão também absurda que se sente quando você é o único da tua comunidade a trilhar esse caminho diferente. O que a gente quer, pessoal, é simplesmente que uma menina negra pobre tenha a mesma chance que um menino branco rico de ser médico, de ser chefe de cozinha, de ser político, de ser astronauta, o que quiser. E o que a gente quer é que isso não leve 80 anos. Pelo amor de Deus, a mudança está acontecendo, mas num ritmo muito devagar. A gente tem que acelerar essa mudança. E aí, tanto eu quanto a Aniele concordamos que essa mudança ela se dá na política. É só por isso que a gente está aqui. Porque, falando por mim,
Eu queria mesmo ela estar fazendo pesquisa, quietinha, sem ninguém falando da minha vida. Mas eu sei que a minha luta pela educação, ela se dá na política. Esse nosso sonho de um Brasil em que todas as crianças possam sonhar sem limites, ele se realiza na política. E aí ele respondendo, Aniele, sim, nós precisamos de uma formação política urgente nas escolas. Uma coisa que para mim é muito claro, eu cresci em uma ocupação em que mesmo candidatos que se diziam de esquerda distribuíam a comunidade entre si. Fulano pega voto ali, não sei quem pega voto ali. E a cada 2 anos queriam nos dizer em quem votar. Eu estudei em escola pública, mas também estudei em escola particular com bolsa. E nenhuma das duas me disseram que fazia um vereador. Qual era a diferença entre Câmara e Senado? Como é que eu lutava para mudar essa realidade que tanto me incomodava? Por que que meus amigos estavam morrendo na periferia com 13, 14 anos, enquanto meus colegas da escola particular estavam falando de faculdade, com a mesma idade? Ninguém me falava sobre isso. E aí, quando a gente diz que precisamos sim de formação política nas escolas, é porque, apesar de ser mãe, irmã, dentista, médica, professora, somos todos cidadãs e cidadãos. E a gente nunca vai conseguir exercer bem esse papel se a gente fica distante da política. Ontem, para esse rapaz que se incomodou com eu falar de eleições no meio da pandemia, eu também disse isso. Se você tivesse tido formação política na escola, você entenderia que a pandemia tem tudo a ver com política. E eu levei 9 anos de ativismo na educação para começar a ver a política como eu vejo hoje, para começar a aprender sobre política. E aí enfim, eu não gosto muito de teorias da conspiração, mas é difícil não olhar para essa realidade e dizer que é do interesse de muita gente que a gente não entenda sobre política. Que a gente não se interesse, que a gente acha que não votar é alguma forma de protesto, quando simplesmente é você dizer que, ó, não tô nem aí. Futuro dos meus filhos, o meu futuro, da minha comunidade, não tô nem aí. E aí uma provocação que vale para as eleições desse ano, nós temos que ser menos preguiçosos como cidadãos e cidadãs. É claro que algumas pessoas não dão conta de pensar nisso porque estão pensando no que vão comer na próxima refeição. E estão lutando para ter algum dinheiro. Mas quem está nos acompanhando aqui, por exemplo, eu acho que a esmagadora maioria consegue dedicar 1 horinha para a política. Tem sinal de internet, consegue parar. A gente não pode ser preguiçoso. Se a gente quer esse nosso sonho de uma política que tenha mais a cara do Brasil, mais diversa, a gente tem que entender que essas pessoas, negros, mulheres, periféricos, vão entrar na campanha com menos recurso, com menos espaço de televisão, com menos gente apoiando. Então, pessoal, talvez não vale entregar o panfleto diretamente, sabe? Não vai ali lhe entregar na boca de urna, você não vai ver na televisão, não vai aparecer no seu feed no Instagram. Você vai ter que sentar um dia na cadeira e pesquisar. E falar assim, deixa eu ver quais são as mulheres negras que são candidatas. Porque você vai se surpreender com o número delas que lhe representa. Mas aí você tem que pesquisar. E na hora que pesquisar, tem que falar assim, olha, essa daqui é tudo de bom. Mas eu tô vendo que tá com pouco apoio, né? Afinal de contas, vem da periferia. Então, deixa eu ser voluntária na campanha dela. Enfim, fazendo aqui o meu lobby para que as pessoas sejam voluntárias nas campanhas. Para que a gente seja só um tiquinho menos preguiçoso nessa eleição. É verdade, Tabata. Assim, te ouvir é realmente poder fortalecer em mim essa capacidade que como você diz, a boa política, né? A política na sua origem, que infelizmente foi distorcida, mas essa capacidade que a política ela precisa gerar em nós de dialogar, né? E de dialogar, inclusive, com o diferente. É algo que eu sou sincera em te dizer, que hoje, para mim, na minha militância, inclusive social e política, é um grande desafio, porque nós sabemos o nosso contexto político de polarização De e nós, fragmentação também. justamente, de fragmentação. E nós que somos desse campo progressista, que eu costumo dizer, que realmente pensa na política como função de sobrevivência da nossa sociedade e, sobretudo, de classes que estão sendo, na verdade, exterminadas. Eu não digo só exterminadas fisicamente, mas exterminadas no aprendizado, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, né? E aqui eu preciso abrir outro parêntese para agradecer ao Vamos Juntas pela assistência emocional. Eu dizia para as meninas do Vamos Juntos, eu nunca vi alguém pensar política e pensar no cuidado emocional de mulheres na política.
E o Vamos Juntas tem trazido para nós que somos pré-candidatas um suporte que você não tem ideia o que é a gente ter semanalmente psicólogas que podem nos ajudar, que podem nos escutar. E isso é apenas uma das inúmeras ações que o Vamos Juntos tem feito conosco, isso para passar para as pessoas que é um projeto que não é só de conversa, mas é um projeto de práticas e práticas que trazem um grande impacto para a nossa vida. Então, esses extermínios, eles acontecem diariamente. E para que esses extermínios realmente possam parar de acontecer, nós precisamos entender que nós precisamos pensar progressivamente, pensar de maneira propositiva, pensar coisas coerentes, pensar com maturidade, dialogar com maturidade. E aí eu queria que você passasse um pouco da sua experiência sobre essa questão do diálogo na política. E aí eu também não vou tomar muito seu tempo, porque aqui a gente já vai encaminhando para encerrar o nosso bate-papo, tá? Mas fala um pouquinho sobre essa importância do diálogo na Com política. E certeza. aí eu vou te dar um depoimento também pessoal, né? Eu te acompanhava um pouco, passei a te acompanhar mais depois do projeto, e digo para muitas pessoas, olha, eu aprendi o valor, no projeto da Tabata, eu aprendi o valor de dialogar com o diferente. Como você disse, o projeto é suprapartidário, nós podemos ter posicionamentos diferentes, pensamentos diferentes no campo político, mas nós temos muitas coisas que convergem, nós temos muitas coisas em comum quando pensamos no crescimento político da nossa sociedade. Então, mais uma vez aqui, a minha gratidão pelos aprendizados inúmeros que eu tenho tido com você e com sua equipe. Aniele, eu fico muito grata. E você falou do apoio psicológico que a gente se esforça para oferecer, e é pura e simplesmente porque eu já fui candidata. E eu sei quão duro é. Eu sei o que é você ouvir todos os dias, de todos os lados, que aquele lugar não é seu, que você não tem capacidade, que você não deveria estar ali. Então, é por uma razão muito prática. Vocês estão fazendo algo que requer muita resiliência, acima da média do que a gente precisa no dia a dia. E algumas de vocês, que são negras, que são periféricas, ou que são mães, ou que são lésbicas, porque essas discriminações vão se somando. Não é uma ou a outra, é isso e mais isso, vão ter uma trajetória muito mais dura como candidata. Então, a questão do apoio psicológico é pura e simplesmente porque eu sei que se vocês não cuidarem muito da saúde mental de vocês, assim como se eu não cuidar, a gente não chega inteiro, porque é muita brutalidade. E aí, falando... Opa, só que uma pessoa perguntou se você é pré-candidata, então eu vou responder que sim. A Aniele é pré-candidata. Se vocês gostaram da proposta, da trajetória linda dela, pedagoga, de João Pessoa, mandem uma mensagem para ela. Eu vou deixar bem claro, não sejam preguiçosos. E aí ele respondeu a Aniele. Eu queria contar uma pequena anedota, que aconteceu de verdade, mas é uma historinha boba. Eu fui para a faculdade em 2012, tinha 18 anos, fazer faculdade em Harvard. Foi muito difícil, em muitos sentidos. Mas tem uma coisa que tem a ver com a pergunta que você me fez. Eu cresci em uma comunidade muito religiosa, uma comunidade majoritariamente nordestina. Minha mãe, por exemplo, é baiana, meu pai tinha origem paraibana. Nenhum dos meus colegas eram filhos de paulistas, para deixar muito claro. Nenhum dos meus amigos vizinhos. E também uma comunidade muito conservadora. E a primeira vez que eu me defrontei com a palavra feminismo, por exemplo, foi na faculdade. A primeira vez que eu me deparei com a luta antirracista foi na faculdade. A primeira vez que eu me percebi como alguém que era preconceituosa com LGBTs foi na faculdade. E assim, você não tem ideia do quanto eu mudei naquele um ano. E aí eu voltei para casa, eu não tinha dinheiro para passagem, dependia do dinheiro que a faculdade dava. Voltei lá depois de 6 meses, voltei depois de um ano. E eu comecei a quebrar o pau com os meus amigos. Assim, em casa, de levantar da mesa, porque descobriram que eu era feminista. Aí começou o meu auê. De brigar com os meus amigos, porque eu passei a não tolerar nenhum tipo de piada gordofóbica, nenhum tipo de piada racista. E eles diziam que Harvard estava fazendo uma lavagem cerebral em mim. E eu dizia que eles eram preconceituosos, eles diziam que eu era radical, aquela confusão. E aquilo me machucava muito. Porque no final das contas, meus amigos não tinham passado pelo mesmo processo que eu. Eu sabia que eles não eram pessoas do mal. Eles só não tinham passado pelo mesmo processo, pura e simplesmente. Não tinham tido as mesmas oportunidades. E levou um tempo para que eu aprendesse a me posicionar,
E não só não dar risada, mas deixar claro que eu não tolerava esse tipo de piada, mas que eu não fizesse isso de uma forma como se eu fosse melhor do que eles. Que eu não os afastasse de mim nesse processo. Porque se eu não estivesse dizendo para eles que você fazer uma piada racista ou gordofóbica tem sim implicação, não é engraçado, quem mais iria dizer? Numa comunidade em que poucas pessoas haviam saído. E foi duro, assim, algumas brigas grandes. Mas isso me moldou muito e me molda até hoje, que é você saber se posicionar, entender que em algumas questões não é possível haver um consenso. Você não faz consenso numa questão racista, numa questão machista. Você se posiciona e você luta. Mas você pode fazer isso de algumas formas. Você pode adotar uma postura de, eu sou moralmente superior do que você, ou você pode, não, tem que fazer uma ponte com essa pessoa. Porque eu quero trazer ela para o meu lado. Tanto que, com o tempo, meus amigos faziam uma piada e já olhavam para mim e pediam desculpa. Que, poxa, é uma pequena vitória, sabe? Não é o todo. Na política, a gente luta, por exemplo, como lutei esse ano, para ter cota na pós-graduação para negros, indígenas e pessoas com deficiência. A gente luta para ter cota de financiamento no financiamento público de campanhas. A gente não pode ficar só no discurso. Mas é uma pequena vitória quando um amigo que a vida toda faz esse tipo de piada, mesmo sendo negro, ou mesmo sendo gordo, ou mesmo sendo qualquer outra coisa, ele percebe que aquela piada não tá ok. Então, essa longa história para dizer que isso diz muito de mim. Eu tive que encaixar Harvard e a minha periferia muito rápido dentro de mim. São contextos que não tem nada a ver um com o outro. E eu acho que isso diz muito sobre como eu me posiciono na política. Onde é possível criar consenso, a gente constrói consenso. A gente senta e negocia. Eu decido o que eu não vou negociar e o que eu posso negociar. Onde não é possível, a gente vai criar uma ponte. E, sendo muito sincera, porque eu também me coloco dentro do campo progressista, a gente erra muito nisso. E a gente erra tanto que o Bolsonaro pode ser reeleito em 2022. Porque muitas pessoas adotam esse ar de somos moralmente superiores, quando a gente deveria estar construindo ponte para todo lado para dialogar com as pessoas. Enfim, foi uma resposta muito longa, mas é uma coisa que mexe muito comigo. Mas eu adorei e me senti assim, super contemplada com a sua resposta. Demais, se você quiser fazer alguma consideração final, fica aí à vontade, porque de mim eu já estou agradecida demais pelo teu carinho, pela tua atenção, enfim, pelo teu suporte, né? E não, através de você, eu quero que você leve a toda a sua equipe, a Lari, que é uma fofa, tá ali Lari, 24 horas, gente, Lari, a Lari é a toda a coordenadora minha nacional do gratidão. Vamos Juntas. Pois é, e incansavelmente nos dá uma atenção personalizada, eu posso dizer assim. Mas fique à vontade para fazer suas considerações finais. Anne, obrigada, obrigada e obrigada pela tua coragem, pela tua força, por você estar ocupando o seu lugar na política. Minha gente, ajude, ajude, ajude. Não sejamos cidadãs e cidadãos preguiçosos. Esses muitos sonhos que a gente tem para o Brasil e que a gente conversou aqui hoje, eles passam pelas eleições desse ano e pelas eleições de daqui 2 anos e de daqui 4 anos. E o bom da democracia é que sempre a gente tem uma nova oportunidade de contar uma história diferente. Então, se você encontrou uma candidata, espero eu, mas uma candidata ou um candidato que lhe representa, lute ao lado dele ou dela, sabe? Não fique de preguiça, não. Seja voluntário, esteja junto, porque a gente compete contra gente que faz caixa 2, que está na política há décadas, se não séculos, descobri algumas histórias esses dias, com gente que compra voto, que compra liderança, que tem rádio, que tem televisão. Então não é fácil isso. Mas se a gente tem ao lado pessoas de verdade que estão ali por um propósito, a gente consegue furar esse bloqueio. Então, se vocês são de João Pessoa ou dos arredores, está aqui uma excelente pessoa para vocês conhecerem. E se vocês são de outro canto do Brasil, temos 51 líderes incríveis do Vamos Juntas, muito corajosas, comprometidas e aguerridas. Anne, muita força, conte comigo, estamos juntas. Obrigada, Tabata. Um beijo no coração seu, de todos vocês que estão nos assistindo. Desejo muita luz no seu caminho, Tabata. Saiba que daqui eu estou sempre enviando energias positivas para o seu caminho, tá? Gente, muito obrigada. Quinta-feira nós temos a nossa live, nosso encontro de sempre. Um cheiro para todos e todas e fiquem na paz. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Anne. Tchau.